Fala aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo falando sobre áreas e dessa vez nós vamos falar sobre paralelogramo, certo? Essa figura que aparece várias vezes em várias questões e muitas vezes a gente não sabe nem como que é o paralelogramo. Se você não sabe o que é um paralelogramo, está subindo agora, nesse momento aqui no cantinho direito superior, a definição e algumas propriedades do paralelogramo. Clica lá, depois volta para esse vídeo, tá? Vamos falar do paralelogramo. Eu sei que a unidade de medida de área, falei isso algumas vezes, a unidade de medida de área é um quadradinho de lado 1. Então, se eu tenho um paralelogramo, calcular a área dele vai ser saber quantos quadradinhos tem ali dentro, certo? Então, vamos pensar. No paralelogramo, tem alguns quadradinhos, se você reparar, que eles não estão inteiros, né? Como é que eu faço para contar? Eu não vou contar quadradinho, eu vou fazer uma fórmula para poder calcular essa área, beleza? Então, vamos pensar. Eu tenho uma base, que eu vou chamar de B, e aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, sempre que sai do vértice e forma ângulo de 90 graus, eu tenho a altura, ok? Como que eu vou fazer para calcular isso? Você reparou que esse meu paralelogramo, a altura, ela cortou aqui o meu paralelogramo, formando um triângulozinho preto aqui, ó. Estão vendo esse triângulo preto? Eu vou tirar esse triângulo daqui e vou jogar ele lá do outro lado, ó. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Beleza? O que vai acontecer? Vai virar um retângulo. Estão vendo? Então, o paralelogramo, eu consigo cortar ele e transformar ele num retângulo. A base vai continuar sendo a mesma? Vai continuar sendo a mesma. Por quê? Porque esse pedaço que saiu de lá voltou para cá. Então, não tem problema, continua sendo a mesma base. E a altura também continua sendo a mesma. Então, se o paralelogramo pode ser transformado em um retângulo, a área dele é base vezes altura também. Lembrando que a altura a gente mede de forma diferente do retângulo. No retângulo, a altura é o próprio lado. No paralelogramo, não. Tem que formar ângulo reto. Vamos fazer outra fórmula, rapidinho. A gente aprendeu essa, que é a mais básica. Agora, presta atenção. Vamos imaginar que eu não saiba a altura, só saiba os dois lados, ó, um lado, outro lado, e saiba o ângulo entre esses dois lados, beleza? Ah, Antônio, eu sei que a área do paralelogramo é base vezes altura. Beleza, ótimo. E a altura sempre sai do vértice formando um ângulo reto. E a área, base vezes altura. Ok. Mas se você não souber a altura, vamos pensar lá na nossa aula de trigonometria básica. Ok? Se você não assistiu a nossa aula de trigonometria básica, vai subir de novo outro linkzinho para você assistir a essa aula, certo? Na trigonometria básica, eu preciso saber quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Deixa eu apagar isso aqui que eu acabei de desenhar erradamente aqui. Oposto ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Então, o meu lado A do paralelogramo é a hipotenusa desse triângulo. Oposto ao meu ângulo de referência, eu tenho cateto oposto. E eu aprendi lá que cateto oposto com hipotenusa equivale ao seno do ângulo, seno. Ok? Então, seno de alfa é cateto oposto, H, sobre hipotenusa, A. Esse A está dividindo, pode passar para o outro lado, multiplicando. Então, A vezes seno de alfa é o H, certo? Então, onde está H, eu posso substituir por A vezes seno de alfa. Então, pensa comigo, eu vou tirar esse H e no lugar eu vou colocar quem? A seno de alfa. Então, a área vai ser A vezes B vezes seno. A vezes B vezes seno. Toda vez que eu quiser a área do paralelogramo com
o ângulo, com o ângulo, é A vezes B vezes seno. Multiplica um lado por outro e o seno do ângulo, beleza? Vamos fazer dois exercícios. Um mostrando como que resolve usando seno e um como resolve usando a nossa formulazinha básica de base vezes altura. Beleza? Primeiro exercício, FUVEST 2020. Exercício muito recente e ele tem a cara do Enem, a cara do Enem. Vamos lá. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas, conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a 90, é azão. Então, aqui eu tenho a área sendo azão. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja azão sobre 2, ou seja, esse outro aqui, a área dele vai ser metade da área inicial, azão sobre 2. Qual deve ser o valor de θ? Ok? Vamos pensar. Olha para cá. Nesse retângulo, você não tem aqui o lado B e aqui o lado A. E esses lados não são os mesmos aqui? B e A. Certo? Eu sei que no primeiro, que é um retângulo, eu tenho base vezes altura, no caso, B vezes A. E no paralelogramo aqui embaixo, eu vou ter que a área é base vezes o outro lado vezes seno do ângulo. Certo? Foram as duas fórmulas que a gente aprendeu. Seguindo, a gente sabe que a área do paralelogramo tem que ser metade da área do retângulo. A área do paralelogramo, que é A vezes B vezes seno, vai ter que ser metade da área do retângulo. A área do retângulo não é B vezes A? Então, essa área aqui é a área do retângulo. Beleza? A área do paralelogramo é metade da área do retângulo. O que vai acontecer aqui? Ó? Você pode cortar esse B com esse B aqui? Pode. Por que pode? Porque esse B está multiplicando, passaria para o outro lado, dividindo. Você teria um B em cima, um B embaixo, poderia cortar. Seguindo o mesmo raciocínio, posso cortar esse A com esse A aqui? Pode. Quem sobrou em cima? 1. Então, quer dizer que o seno de alfa tem que ser meio. Pergunta: que ângulo menor que 90 graus tem o seno igual a meio? Se você não lembra, sobe aqui agora no cantinho, link para a aula de ângulos notáveis. Assista lá também. O ângulo que tem o seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil. Vamos então para a nossa última questão do vídeo. Enem Libras 2017. Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar nesse terreno 2 outros iguais, na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para um filho e o outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os 2 novos terrenos para o livre acesso das pessoas. Os terrenos e a área dos passeios e a área do passeio, são representados na figura. A área de passeio calculada pela família em metro quadrado é de
Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Eu sei que isso é um retângulo. 24 por 18. Se de um lado é 18, do outro também é 18, certo? O que ele disse para a gente aqui? Ele disse para a gente que quando ele dividiu, ele transformou em triângulo isósceles. Qual é a definição de triângulo isósceles? Ele tem dois lados iguais. Então, esse 24 aqui de baixo, eu vou dividi-lo. E como esse triângulo é isósceles, eu sei que este pedaço aqui vai valer 18. Deixa eu apagar que está feio esse pedaço que eu desenhei aqui, né? Vai ser 18. Esse pedaço que eu vou marcar aqui de amarelinho. Esse vai valer 18. Pergunta, quanto vai valer esse ladinho que eu vou desenhar de verde aqui? Quanto que ele vai valer? 6. Por quê? Tudo era 24, estou tirando 18, sobrou 6. Agora, repara comigo. Essa área do passeio, que é o que ele quer calcular a área de passeio, não é isso? É isso que ele quer aqui. Essa figura não é um paralelogramo? Repara, são dois lados paralelos e aqui também dois lados paralelos. Se tem dois pares de lados paralelos, é paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura. A base, beleza, 6. E a altura? A altura tem que sair do vértice e atingir lá embaixo, formando ângulo reto. Ah, Antônio, mas não atingiu o lado do paralelogramo, mas atingiu o prolongamento. Sai do vértice e atinge o lado ou o prolongamento, formando ângulo reto. Essa é a altura. E quem vai ser a altura? Vai ser a mesma do lado, a mesma altura do retângulo. 18. Beleza? Certo? Então, quem é a minha base? 6. Quem é a minha altura? 18. Então, qual a área do passeio? 6 vezes 18. Na humildade, não esqueçam de fazer na humildade, 108. Resposta certa, a letra A de absurdamente fácil. Beleza? Peguem lá os exercícios e detonem. Ok? Tchau, tchau.